Boa noite, dando continuidade à programação da Semana Radiadora de Cultura. Vamos conversar agora mais uma vez, né, a continuar a semana, continuar esse leque de lives sobre o livro do Bem, de Francelo Alencar. Daqui para terminar a semana eu acerto esse passo aqui. A Semana Radiadora de Cultura é o encontro de 3 projetos fomentados pela Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Cultura de Fortaleza, que são Entre Versos, Sombras e Assombros, de Chico Araújo, e todas as 6 horas da noite a gente está conversando com alguns convidados, né, dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, e sexta irá ser lançado o e-book desse livro, que ficará disponível no site da editora Radiadora. E às 7h30 vamos conversar sobre o livro do Bem, de Francélio Alencar, e às 21 horas, todos os dias dessa semana, vamos conversar sobre o show documentário Chão Sagrado Revivido, que revive o disco emblemático de Rogério e Tete, lançado em 75. Um livro muito importante para a nossa discografia cearense e nacional, e um disco fundador, né, de muita coisa para a nossa canção. Então, hoje teremos a alegria de conversar, de estar aqui, dialogar conosco, de Priscila Machado e de Kelsen Bravos. E eu queria dar boa noite a vocês que se cheguem. Vamos abrir essa roda de conversa. Boa noite a todos. Boa noite, Priscila. Boa noite, Francélio. Boa noite, Kelsen. Boa noite, boa noite. Boa noite, Kelsen. Boa noite, Alan. Boa noite, Priscila. Boa noite, Priscila. Boa noite, Alan. Boa noite, Francélio. E boa noite a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando. E boa noite a todos que estão nos acompanhando. Dando continuidade a esses diálogos sobre o livro do bem, e logo a gente vai passear um pouco mais pelo livro, né? E essa abertura que a gente vem conversando, né? É meio que de praxe iniciar essas lives falando sobre poesia, falando sobre a poesia de cada um, a poesia que nos faz, nos atravessa. E eu queria soltar essa provocação a vocês, aos convidados de hoje, Kelsen e Priscila, que falassem sobre a vivência, a relação, essa poesia que entra pelos olhos e sai de nós, né? Todos poetas aqui, e que, né, que estão nesse exercício da poesia, nesse exercício de levar a poesia para essas ruas, né? E conviver com a poesia, né? Como é que é esse convívio com a poesia em vocês? Quem quiser começar, Francélio também pode puxar o bonde. Boa noite. Então, eu vou dar início aqui, então, Alan. Primeiro, é um prazer enorme a gente estar novamente aqui, né? Durante essa semana, com a Radiadora, com a editora Radiadora, a gente poder bater um papo sobre poesia, falar um pouco sobre o livro do bem, também falar sobre os trabalhos dos nossos convidados também, durante toda essa semana. Pensar a poesia que atravessa a nossa vida, né? Que ela se manifesta na nossa vida. Para mim, eu sempre tenho uma ideia. Eu gosto de contar sempre uma história de como é que eu comecei, como é que a poesia chegou em mim, ou eu cheguei na poesia, né? Também, que a poesia tem essa relação de diálogo, né? Quando eu comecei a escrever, adolescente, 13, 14 anos, quando me veio os primeiros versos, veio muito por uma necessidade. Eu sempre tive uma mania de falar sozinho, né?
falo sozinho até hoje. E na escola, eu tinha uma professora de redação na volta lá da quinta série, sexta série, né? Professora Maria de Lourdes, lá da Messejana, né? Ela pediu num trabalho escolar que cada um escrevesse ao final do ano um livro, né? Para um garoto de 13 anos, 14 anos, era uma coisa extremamente desafiadora e extremamente impossível fazer isso, né? As pessoas, meus colegas ficaram meio atordoados com essa tarefa escolar, né? E eu fiquei matutando aquilo, e eu falava muito sozinho. E quando eu via da escola para casa a pé, eu comecei a pensar versos, né? E aí nesse trajeto de casa para a escola, da escola para casa, eu pensava alguns versos, chegava na escola, escrevia no papel. E aí o retorno da escola para casa eu fazia a mesma coisa. E aquilo acabou criando uma rotina de escrever, de uma forma de uma brincadeira, mas também eu levava a sério aquilo porque era um trabalho escolar, né? E aí eu gosto de ilustrar isso porque a poesia ela sempre chegou para mim, não só através da leitura, né? Até porque, assim, eu nunca, quando criança, nunca tive muito o hábito da leitura, ele chegou muito tardiamente na minha vida, né? A minha família é muito simples, nunca teve um hábito muito grande de ter livros, de comprar livros, né? E aí esse hábito, esse cotidiano da leitura, ele chegou muito mais tardiamente, chegou já na adolescência. E esse contato com a questão da poesia, até hoje, eu gosto muito da escuta. Eu gosto de escutar os outros. Eu gosto de ver as coisas, né? Esse incômodo que me atira para pensar um poema, ele chega muito da escuta, muito através da leitura também, mas muito da escuta humana, de escutar os outros, né? E de roubar às vezes, né? De roubar às vezes, no bom sentido, elementos da poesia, da poética humana que estão na vida das pessoas, né? Que estão no cotidiano das pessoas, né? A poesia ela sempre está muito presente na minha vida nesse sentido, né? Tinha uma amiga, eu gosto também de contar uma história que tinha uma amiga minha na época da faculdade que ela fazia gastronomia e ela uma vez me contando, né? Se Francélio, eu sei quando eu estou apaixonada por alguém, né? Quando eu estou interessada por alguém, quando eu começo a fazer biscoitinhos para essa pessoa, eu cozinho biscoitos. E eu achei isso tão bonito, tão forte, tão ao mesmo tempo doce e elegante e carregado de poesia, de afeto, né? Já que a gente está falando de manifestações públicas de afeto, era uma forma que ela manifestava esse carinho, essa poesia. E é isso, a poesia ela circunda a minha vida muito nisso, através dos livros, mas principalmente através das pessoas também. Mestre Kelsen, Estava vendo a Priscila deu uma saidinha, mas volta já já. Boa noite a todas as pessoas presentes e aqui nos verão na gravação. Né? Voe. O Alan fez uma pergunta sobre como despertamos o olhar para a poesia, foi isso? Se é que eu entendi bem. Como a poesia, nessa imagem de atravessamento, né? Que a poesia chega com essa força, né? E daí até a tua poesia que sai de ti para atravessar outros, né?
quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês, né? Essa história de atravessar aqui. Eu não sei. Eu estou com vontade de ler, né? Porque ler é um grande remédio, não é não? Xarope natural, por exemplo. De manhã, quando a época dos distantes havia passado, avistei da janela do alpendre uma ruma de bruguelos sorratentos brincando de rimas no velho cajueiro. Os poetas tinham se tornado meninotes, moleques cheirando ao azedume natural da terra. Depois da época triste das lonjuras, a poesia era pega-pega, amarelinha e danação. Poema era coisa da meninada solta na beira do rio, pescando piaba no tempo vadio, invenção da criançada, que adulto nem imaginavam o que era cordel, e que soneto vinha da imaginação. Então, naquela ciranda, reparei que ninguém espirrava ou tossia. Ninguém nem adoecia neste mundo novo. Todo poeta virava curumim. A poesia era um xarope natural que curava toda mazela e todo mal e enchia o planeta com o doce cheiro de alecrim. Ave poeta Francélio Alencar, né? Xarope natural de Francélio Alencar, para dizer que a poesia me chegou assim, né? Pela leitura, pela vivência, e toda vez que eu leio uma poesia, eu me aproprio, porque ela me dá a mim mesmo de volta, ou me revela a mim mesmo o quanto eu tenho de beleza, de criticidade, de sensibilidade. E eu sou muito grato aos poetas que compartilham, que socializam a sua poesia, que escrevem, porque eles nos possibilitam isso, nos possibilitam a eternidade, né? A eternidade é um tempo que não tem fim, que não é mensurável, mas o que o define é a intensidade, porque é o quanto reverbera na gente. E a literatura, a arte em geral, fruto da convivência, fruto da, do inusitado, da beleza do olhar do poeta que vê ou que, e que testemunha, né, com, com, com a delicadeza, né, do registro nas palavras, com que pinta uma folha em branco e nos presenteia dessa maneira as suas
manifestações públicas de afeto. Né, poeta? Será que eu lhes respondi? Respondeu, poeta. Kelsey, obrigado. Priscila, nos conta, né, sobre você. Você Quixadá, né, e chega no primeiro livro aqui, como é que é essa poesia entre aquelas pedras lá? Boa noite. Francélio, obrigada mais uma vez. Vocês estão me ouvindo? É porque já teve tanto problema que eu comecei com a câmera do computador e não deu certo. Eu estou com o celular, estou aqui tentando ficar imóvel. Perdoem qualquer problema. E, bem, agradecer, né? Fico feliz de conhecer os poetas da cidade. Não conheci o Kelsey. O Alan já tinha ouvido falar, né? Assim, a gente sempre acaba ouvindo assim os burburinhos que acabam, né? A cidade, enfim, as redes sociais vão soltando. Mas realmente é bom, né? Estar aqui, conhecer vocês um pouco melhor. E voltando à tua pergunta, assim, interessante falar da minha poesia, né? Porque eu vou ter que usar esses termos várias vezes. Mas é um pouco incômodo ainda para mim, porque a minha poesia é extremamente recente, né? Minha poesia, de fato, é extremamente recente. Eu acho que começou mais ou menos 2019. Eu não me imaginava poeta, né? Eu sempre fui a atriz que dava corpo aos poemas dos outros, né? Inclusive, eu era a pessoa que ia para eventos e ficava fazendo leituras dramáticas, performáticas, né? Eu acho que eu fiz tanto que uma hora eu disse, não dá mais, né? Assim, não... As pessoas, quando queriam qualquer coisa cultural no seu evento, elas pensavam, chama aquela menina que declama um poema, né? Aí, assim, eu tive alguns privilégios na vida, de fato, né? Eu recitei para Marina Colaçante e a Ana Miranda na Bienal de 2017, eu recitei na inauguração da estátua de Raquel de Queiroz em Quixadá, ainda morava lá na época, fazia faculdade lá. Enfim, tive muitos privilégios também, né? Nesse sentido de estar em espaços que, logicamente, não só realmente se colocar dessa maneira te possibilitariam, né? E aí depois encheu o meu saco, eu disse, não, já chega, sabe? Com perdão da palavra. Já chega, eu quero realmente parar com isso, né? Não me chamem mais para declamar, não estou mais afim. E entrei numa crise assim, existencial e artística, e realmente pensei em desistir de qualquer tipo de trabalho relacionado à arte, né? Mas a gente sabe que tem aquela coisa que chama, que você tenta se desvencilhar, mas não dá, você tem que ir, você acaba indo. E aqui estou eu, né? Com um livro aí para ser lançado, com uma grande amiga do percurso teatral, né? Que é a Carla Correia. E mais outra amiga querida, agora que eu conheci através da Carla, que é a Luana Beatriz, que é a ilustradora do livro. O livro se chama Quando Fui Oráculo, né? Ele traz a mitologia como esse chão, né? Que a gente utiliza para poder estruturar o livro. Não necessariamente os poemas do livro só falam disso. Eles são até bem mais, assim, tímidos nesse sentido. Eles são mais contemporâneos, eu considero. Mas a gente usa dessa mitologia, né, que é as figuras de Penélope e Calipso, para falar da nossa poesia, né? Elas são nosso terreno fértil para poder falar dessa experiência feminina, né, que é a espera, a ausência, a alteridade, né? Sempre nos atravessando aí ao longo de séculos e séculos, né? E o livro, ele é dividido em duas partes, né? A parte da Carla Correia se chama Calipso, e a minha parte se chama Penélope. Ele tem o prefácio de uma professora da UES, que foi da minha trajetória pessoal, Valdênia, né, Valdênia Silva, e a orelha da Vânia Vasconcelos, que é outra professora agora da Unilab, mas que também foi da minha trajetória, e eu estou muito feliz de tê-las comigo. E a minha poesia, se eu for definir, eu acho que é
querem ser poeta também. Eu acho que é esse mato rasteiro, sabe? Que ninguém planta. Que esqueceram de plantar, mas que mesmo assim nasce desesperado, assim, numa calçada aí. E que de repente já tomou conta da rua. E eu acho que é um jardim planejado muito bonito. Obrigada. Alan, eu queria deixar registrado aqui que a Priscila, eu a conheci, o trabalho dela cênico, de performance, fazendo uma performance com texto, salvo engano, Priscila, do Ricardo Kelmer, onde ela atuava na performance com o nosso parceiro que está no livro, que é designer do nosso livro, Léo Oliveira, né? O Léozinho atuava junto com a Priscila nessa performance. O Léo, que é escritor, poeta, performance, que tem um trabalho muito bacana nos saraus, os saraus Darks de Fortaleza, né? A Priscila fazia atuação, né, sobre um texto do Kelmer, se não me engano, Priscila, com o Léo, não é isso? Aquele projeto da Trilha Louca, é? Isso mesmo. Isso. A gente pegou um conto e a gente dramatizou o conto e aconteceu no CCMDD, se eu não errei a sigla. E foi a primeira vez que eu pisei num palco em Fortaleza, né? Foi muito importante, foi muito... Tem no meu coração esse trabalho, com certeza. Eu não sabia que tinha sido dessa época. Eu pensei que tinha sido da rede social, alguma coisa, mas que bom que foi nessa época. O Francélio, né, ele me convidou para um sarau na Lamarca, o primeiro sarau que eu fui na Lamarca como convidada. E aí ele me convidou e eu disse, mas eu não sou poeta. Aí ele me disse assim, nunca esqueci disso. Priscila, quem declama como você é poeta, sim. E eu acho que ele já estava prevendo essa disposição, né, à escrita, essa minha disposição à escrita, apesar de, na época, eu não me via como escritora. Eu declamava o texto dos outros, eu estava muito feliz com isso, assim, eu me via como atriz o tempo todo, nunca pensei em escrever, de fato. Mas aí eu acho que é aquela coisa do mato rasteiro, sabe? Eu escrevi uma legenda para o Instagram e as pessoas às vezes diziam, nossa, continua o poema. Eu pensava, gente, isso não é um poema, é uma legenda de Instagram, pelo amor de Deus. Mas aí eu ia ver e realmente tinha jeito, tinha forma, tinha cara de poema, era poema, né? E aí, por que não? Por que não dar vazão? Aí, já que esse poema quer vir, deixa vir. Né? E foi assim que veio. Tá aí um livro vindo. Deixa vir, né? A Roberta está dizendo aqui que já viu você em Quixadá, em cena em Quixadá. É muito massa, ainda bem que você não desistiu. O Léo de Oliveira é um grande parceiro nosso. Os livros da editora, da Radiadora, são praticamente todos feitos por ele, né? Como o projeto gráfico a gente divide com ele. Esses dois que a gente está lançando são dele. Entre Versos e Assombros, eu vou acertar aqui, da semana eu vou acertar. Essa entrada aí da imagem, né? E o do Francélio também. E vários da Radiadora são design dele, Alan, né? eu queria falar uma coisa, pegando um pouquinho do que a Priscila estava falando, e a pergunta inicial que você colocou. Eu sempre penso a poesia e a poética para além da poesia escrita. Né? O teatro, a música, as artes visuais, a dança, né? Todas elas são formas de poesia, são carregadas dessa poética que é o que movimenta as artes, que é o que movimenta o humano, né? Que é o que nos faz transformar as coisas, modificar as coisas, que nos atravessa. Essa poética ela está em todas essas linguagens, ela está no cotidiano do dia a dia, né? Ela está para além do escrito, né? O escrito formal, né? Ela está sempre presente na nossa vida nesse sentido. Tem uma coisa que a Kelsey também pode falar disso, sim, né, bem
fala bem. Kelsey fala bem sobre tudo. Tem uma coisa que sempre fica uma questão, o que é poema, o que é poesia, né? E eu respondo isso com o poema é o gráfico, é o que está impresso no papel. A poesia está no quadro, está no filme. A poesia é uma substância. A poesia é uma substância. E agora eu tô doida para Priscila recitar, né? Porque nessa coisa toda, assim, a Roberta disse que já viu e que é maravilhoso. Estamos De repente por tive que favor, mudar, Priscila. de repente tive que mudar aqui o equipamento e aí me atrapalhou toda, realmente me desorganizou. Me desculpem, mas vai dar certo. A Roberta, eu conheci em Quixadá, eu ia até, em algum momento eu ia falar sobre ela, que bom que ela era professora da Católica, se eu não me engano, na época, da área de Direito, né? E ela foi participar de uma semana feminista organizada pelo coletivo que eu participava, né? O coletivo Severinas. E eu me lembro de ter ficado muito encantada com a fala dela, com, assim, o quanto ela estava, assim, ligada, né, nos assuntos, o quanto ela estava à frente, como ela aquela vanguarda ali em Quixadá, assim, eu fiquei muito feliz, né, eu fiquei fãzinha na época, não nego. Viu, Roberta? Só um minuto, gente. E esse livro, aproveitando enquanto eu estou aqui procurando, né, ele tem o apoio também desse mesmo edital aí, do Francelli, o edital Aldir Blanc, né, da Secultifor. Ele, na realidade, não é só um livro, é todo um projeto, né? A gente também tem experimentações cênicas, né? E a gente quer fazer um lançamento bem performático, né? Bem com a cara dos nossos ofícios também, que a gente também, todas três somos atrizes, né? E a gente, logo mais a gente traz mais informações, e se vocês quiserem acompanhar, a página do projeto se chama Quando Fui Oráculo, no Instagram. Eu não me atrevo a recitar decorado, porque eu iria esquecer agora, né? Porque eu estou nervosa. Mas já abri aqui. Vamos lá. Eu escolhi 2 poemas para recitar aqui para vocês. Incrivelmente, os 2 poemas têm título, apesar de eu não usar muito título, né? O primeiro se chama Aeroplanos. Andar os céus das ilhas longínquas, nas vielas dos teus braços, amanhecer. Não dormir nunca, antes da noite cair. Aprendi no módulo do curso de aeroplanos e acho que nunca te disse. Mesmo que você segure forte, meu corpo ultra leve, voar é o trato de cair amanhã. Esse é o primeiro. E o segundo também tem título, chama-se Poema de Domingo. E começa assim. Os botões da sua camisa, meus seios duros, ensopados da mistura. Louca e democrática. Os cheiros, a rua. Nossos corpos brilham no minuto exato da canção. O poeta latino-americano exilado. Era domingo. Faz muitos anos. Pode ter sido ontem. Amanhã, as luzes coloridas desbotaram na casa da memória. Os pés descalços, nus. Outrora perto demais. Qual abismo? Onde habitam agora? Quando o sol invade as praças vazias, a cidade, pelas venezianas da sala, escuto tocar a velha canção do exílio. Vislumbro
a dançante distância entre nós. Corpos, sombras, frágeis, eternos, transitórios. E de novo me lembro. E de novo é domingo. Obrigada, gente. Desculpa a emoção, é porque o poema da gente é meio assim, né? Melhor estar dos outros. Obrigado, Priscila. Lindo. Obrigado. Parabéns, Priscila. Obrigada. Parabéns. Kelsinho, quer ler para a gente? Leio sim, e eu quero fazer aqui um destaque que eu achei tão bacana, tão bonito, que a Priscila falou sobre que a poesia dela é como a grama, o mato, né, que nasce naturalmente. Me remeteu a um comentário que ocorreu ontem, que o Alan citou o Marcelino Freire, dizendo que a poesia se vinga, né? E eu disse que achava que a poesia ela não se vinga, ela vinga, né? Como uma flor que brota do asfalto, assim, porque ela, apesar de tudo, né? E uma poesia que nasce, que brota feito um mato, né? Independente, apesar de, e com toda a força, com todo o vício. É muito bonito, Priscila, a tua poesia, e a gente acabou de testemunhar aqui assim mesmo, né? Quanta beleza há, né, que você, menina, né? Fiquei emocionado. Eu tô aqui com o livro do Francélio, com essas manifestações públicas de afeto, né? Só falar uma coisinha, Kelson, só interromper uma coisinha. Eu acho. Assim, o Kelsen sempre pegou nos meus livros, né? Foi o Kelsen que me apresentou ao casamento que é escrever para criança, né? Ele é o responsável, né? E introduzir no mundo da literatura os livros infantis, né? Aqui eu tenho esse rapaz aqui, ó, Kelsen. Você lembra desse rapaz aí? Você, né? O Valente Boi-Bumbá, né? E tantos outros, né? Tantos outros livros. A borboleta e o jacaré, direito deixe que a vida nasça, de Pacaré, deixa que a vida direito de nasça, isso, Amor Menino. O Amor Menino, né? Eu tive o prazer de lançar aí o Francélio. E eu estava me lembrando aqui que quem me apresentou a você foi o Márcio Ferreira, né? Nosso amigo Márcio, que teve uma Covid violenta, ainda está com sequelas aí, está brava, né? E o Márcio, o Márcio o Márcio é poesia, né? Ele é um cara que adora música, ele é um cara que adora ler, escreve pra caramba, mas não quer esse compromisso literário, pelo menos até quando eu soube disso, mas eu sempre implico com ele, de cara escreve, né? Mas essas manifestações públicas de afeto, eu fiquei lendo aqui, eu disse, rapaz, quem é que afeto público é esse primeiro que uma coragem enorme, né, de publicar os seus afetos, né? Eu vi tanta gente bonita, porque a gente convive com tanta gente bonita. Eu me lembro
Tem poema que tem cara, assim, por exemplo, da Sâmia Bittencourt. Para que gente mais linda do que a Sâmia Bittencourt, né? Ela é toda linda, né? E eu vi um poema que quero dedicá-lo a ela. Me permita, Francélio. Nada, nenhum e ninguém. Sabe aquele que faz do riso o seu ofício? Aquele que, de face pintada, desequilibra o imaginário, fabula com o destino e engenhosamente engana a morte. Sabe? Aquele que, sobre suas pernas de mentira, arrisca tocar o céu e fazer malabares com Deus? Aquele que dança a dança da vida, levado em seu sonho acrobático de brincar de ser Ícaro, mesmo sem asas e de nariz vermelho? Olha lá na praça do teu coração e o verás colhendo gargalhadas e choros aos montes, feito as crianças quando fogem da escola para roubarem mangas dos quintais alheios. Voé, poeta. Voé, grande Kelsen. Coisa boa, né? Ficar ouvindo essas figuras tão bonitas lendo textos, né? Queria dizer do resto da semana, né? A gente ontem teve um encontro com Léo e Calé, um bate-papo muito bacana. Amanhã teremos, né, nesse mesmo horário, que essa série de lives sobre o livro do Francélio. Amanhã teremos Renato Pessoa e Décio Brauna, além de mim, Francélio. E na quinta, Edivaldo Ferri e Charles Wellington. E na sexta, Argentina Castro e Simone Souza. Na sexta, é o lançamento do e-book desse projeto de Francélio. E é bacana, e a gente tem que retomar, né, o que é positivo. A Lei Aldir Blanc é uma conquista muito importante da classe artística, e ela vem tornando possível, né, vários projetos, inclusive esses 3 que fazem parte da Semana Radiadora de Cultura. E uma coisa importante também, a distribuição gratuita do e-book. A partir de sexta-feira, o livro ficará disponível no site da editora para quem quiser baixá-lo. Nós fizemos também algumas cópias do livro físico, né? Haverá o lançamento no sábado na Lamarca, um lançamento presencial do e-book e do livro físico também. Mas aí foi um desejo nosso fazer o físico. O projeto é um projeto para o e-book, e uma coisa importante de que o dinheiro público, né, que fez isso poder acontecer, a poesia gerada disso volta para o povo, como deve ser, né? Então, assim, a gente está feliz de poder realizar isso, de poder oferecer esses livros às pessoas. E também um documentário sobre a história, sobre o disco emblemático de Roger e Tete, e tomara que isso possa reviver, como o projeto diz, né, Chão Sagrado Revivido, reviver essas canções, reviver a importância deles, as canções fundadoras de tanta coisa que veio depois na nossa música. E eu queria dizer um poema também, antes de fazer outra provocação, para a gente fazer uma nova rodada. Tem um poema que eu gosto muito, de Francélio, e ele entrou nos 45 do segundo tempo, foi fazer. É o último poema antes todo de poemas, o livro, e tem um conto no final, né? Um conto muito bonito. A mulher que virava água, que também é um conto antigo, né? Francélio trouxe para o livro agora, por esse desejo de publicar esse conto,
e o pôs no fim do livro de poemas, que também é um conto poético, né? É uma prosa poética muito bonita. Mas esse poema que eu quero dizer, chama Poema para Margarida, que tem uma canção de Charles Wellington. Recebeu uma canção de Charles Wellington. Né? Margarida é costureira. Ela tem uma singe preta e 2 netos. Ela trabalha todos os dias em casa. Margarida não lembra do último dia em que viu o mar. Mora na cidade Jardim e tem nome de flor. Margarida é uma flor. Gosta de abraçar e ter o que comer. Margarida vai tomar banho de mar quando a tristeza passar. Muito, muito bonito, Francélio. Cara, assim, eu tô você recitando esse poema, eu fico emocionado. Assim, Dona Margarida, ela existe, de fato. Ela é moradora da cidade de Jardim. Eu estou falando com vocês hoje da cidade de Jardim, aqui ao lado do Zé Walter, né? Ela é uma vizinha aqui da minha companheira, da Sheila, né? E amiga da Sheila, ela costura mesmo, né? Faz costuras para as vizinhas, enfim, ela sobrevive disso, né? E durante essa pandemia ela estava sofrendo muita dificuldade, né? Com falta de trabalho, né? Com uma situação muito difícil, né? E esse poema é ela. Quando nós começamos esse papo sobre a questão do poema atravessar e do poema estar presente para além do livro, né? A poesia está presente na minha vida para além do livro, é isso, né? A Dona Margarida é a poesia que está aqui presente, que está aqui do lado, né? E me emociona muito você ler esse poema, e ele foi musicado pelo Charles. A gente, provavelmente, sexta-feira que ele vai cantar essa parceria conosco, né? E eu fico muito feliz disso. Eu vou recitar um poema também, né? Todo mundo recitou um poema e eu ficar aqui em branco, né, Kelsen Bravos? Eu quero recitar um poema que fala de um lugar que eu acho muito especial na infância, na vida das pessoas, né? Eu sou de Tabuleiro do Norte, Alain de Russas aqui, tem a Priscila foi quase prefeita de Quixadá, né? Kelsen Bravos é Porangabuçu, Kelsen? O Kelsen é do mundo, rapaz. Kelsen é do mundo, né? Ele, por acaso, fica na Maraponga, mas... Maraponga. A Maraponga também é um mundo... Parangaba em Tupi-Guarani quer dizer terra onde nasceu Kelsen Bravos. Kelsen Bravos. E aí eu quero recitar um poema sobre esses nossos lugares, né? É um poema chamado Terreiro, que diz assim: terreiro é o lugar onde se nasce. É maternidade, peito de mãe, leite escorrendo. Terreiro é chamego, abraço profundo, cafuné da pessoa amada. Terreiro é partilha, meninada correndo desembestada, batendo chinela, dando coiçada, fugindo dos esbregues da mãe. Terreiro é fuga, é manhã com cheiro de sereno, é irmão pequeno catarrento, chafurdando o quintal. Terreiro é sobrenatural, é pé no chão matinal, é bicho, é planta, é animal. Terreiro é vastidão, é calçada cheia de espreguiçadeira, é a firma da rendeira, é local de avocação. Terreiro brota magia, feito cheiro verde, sabiá e galinha. Terreiro é feito planilha que se calcula da nação, se mede bem querer e se planeja revolução. Terreiro é gafieira, lugar de dança, de namoro, reizado,
candomblé. Em terreiro, se atrepa no pé. Goiabeira, mangueira, siriguela. Terreiro é livro grande e sabido. Nele se aprende com o ouvido, com a alma e com a mão. Se você ainda se perder no terreiro, não se aveste, nada de aperreio, que o maior terreiro é aquele que está dentro do coração. Esse Muito bom. É o terreiro da Muito vida, bom, o terreiro da Cristiano. poesia. Salve o terreiro. A Auri de Urá está gravando um disco agora. Ela está gravando uma canção minha chamada Terreiro também. Minha de Bob, do Ayrton Pessoa. Ari de Urá, beijo para você, querido. O livro de Francélio traz o subtítulo Manifestações Públicas de Afeto. E ontem eu vi as pessoas que estavam aqui e vi que todos faziam essas manifestações, né? Calé, no que ele faz com o maracatu, né? Que põe em público esse afeto por esse caminho, Francélio pelos saraus, Léo na criação e no desenvolvimento da Escola de Literatura de Sobral, né? Que é a primeira e única do Estado, infelizmente. Mas a generosidade que isso envolve, né, de você desenvolver algo ao outro, né? E aí eu queria que a gente falasse, já estamos pertinho do fim, sobre as manifestações daqui, né? Dessa sala aqui, dessa casa que estamos, né? Eu vejo, Priscila, o ato de falar poesia, né? O ato de dizer poesia, dessa poesia ir para o mundo, para os ouvidos, né? Isso é uma generosidade e uma manifestação pública de afeto, né? Kelsen, o Kelsen é um cara que está presente em muito da literatura da gente, com uma generosidade imensa, como editor e como fazedor de pontes para as pessoas publicarem, né? E como consultor de caminhos corretos que as políticas deveriam ter, né? E muitas vezes tem, sim. E muito do que foi feito de pensamento correto para a literatura desse estado veio dessa mente maravilhosa de Kelsen. Isso é uma generosidade, isso é público, né? É uma manifestação pública de afeto, emprestar o seu raciocínio para o que deve acontecer em termos de política pública, e a ação concreta, né, do pai, da publicação de vários livros infantis, e o pensamento sobre as bienais, enfim, tudo isso são manifestações públicas de afeto, que vem de Kelsen também. É isso, que a gente falasse sobre essa frase, né, essa que dá o subtítulo ao livro de Francélio. Quem começa? Pode ficar à vontade. Ai, meu Deus. Eu acho que né, a minha leitura emocionada já expressa que em que condições, né, foram escritos esses poemas, né? Realmente, eu conversava com uma pessoa e a pessoa me falou, me trouxe uma frase que eu falei em 2019, né? E a pessoa me disse que eu tinha falado que não tinha medo do fracasso. E eu fiquei procurando em que lugar da minha vida, né, que eu me senti na disposição de dizer que não tinha medo do fracasso, né? E eu realmente lembrei que 2019, 2020, um tanto também 2021, foram anos realmente em que eu conheci um lugar tão profundo, mas tão profundo de estar, que eu acho que qualquer coisa que viesse da superfície cairia assim esfarelado, sabe, em cima de mim. E eu acho que talvez trazer, né, trazer ao mundo, assim, ter a coragem de trazer esses poemas
que foram, a maioria deles, feitos nesse momento intenso de contato comigo mesma, né? Eu acho que é uma manifestação de amor, primeiramente, né? A mim e também a outras pessoas que, quem sabe, possam se reconhecer ou não também. Eu acho que o poema ele não tem nenhum tipo de... não deve nada a ninguém, sabe? Ele simplesmente existe, não tem, assim, não tem compromisso com nada. Acho que a poesia é a arte mais livre, assim, que eu conheço. O poema, né, assim, não tem esse compromisso, sabe, de fazer rir, de fazer chorar. O poema só é, assim. E, de qualquer forma, é um ato de generosidade, né? Você trazer coisas que, com certeza, eu me considero uma pessoa que escreve muito à flor da pele, né? Tem poemas nesse livro que eu acordei de madrugada para escrever, porque eu tinha que escrever. Ou eu escrevia. Não tinha outra alternativa para mim. E muitas vezes eu levantei de madrugada e anotava as coisas, né? E foi assim, esse livro está permeado dessa substância, né? Dessa emotiva e afetiva e sensual. E eu fiquei falando do meu livro, desculpa, né, gente? Mas é isso, gente, é o meu ato de generosidade, é poder escancarar, sabe? Isso, entregar às pessoas, tá aqui, ó, né, assim, humildemente receba. Eu acho que isso é generoso, assim. Deixa eu falar antes do Kelsen, que o Kelsen o cabra para falar bonito, macho. Aí eu prefiro falar antes do Kelsen aqui, para o Kelsen fazer um desfecho aqui. Eu fico pensando, Alan, como é maravilhoso que essas manifestações públicas, poéticas de afeto, elas não cessam, elas não acabam, elas se renovam o tempo inteiro, né? Nós vemos aí, por exemplo, aqui uma maravilha de ter dois convidados, o Kelsen, que tem toda uma história no mundo do livro, da literatura, aqui no Ceará, né? Jaide tem uma longa estrada, e Priscila com toda essa força, né, de quem começou a publicar agora, toda essa potência, não só na fala poética, mas na sua escrita também, como essas gerações de manifestações públicas e poéticas de afeto, elas se renovam, elas não acabam, elas não cessam, né? A gente vê todos os dias surgindo novos poetas, novas poetas, né? Criando coisas maravilhosas e colocando para o mundo ver, né? Expondo para o mundo, colocando o seu coração para o mundo, às vezes tendo grandes receios, né? Medo de mostrar o que escreve, medo de mostrar o que está publicando, né? A gente tem toda uma insegurança, né? E depois e as coisas criam asas, e essas manifestações elas nunca cessam, elas se renovam o tempo todo. Eu estou já esperando pelas novas gerações que vão vir com mais manifestações, com mais poesia também, né? Kelsinha. Eu estava aqui esperando o mote aí, né, a sua ordem, para eu poder falar, o caro Alain Mendonça. Olha, Priscila, você é encantadora. Se você dizer que acorda, né? Que a poesia te acorda para que você a escreva. E você primeiro diz que a tua poesia brota natural, feito a mata, né? A mata selvagem, o mato. Não é nem a mata, não, é o mato. Né? É aquele que tem uma expressão lá para as bandas do Ipu, que o pessoal chama os outros de sai daqui, seu mentraste. Aí eu fui querer saber o que era mentraste. E o mentraste é aquela é uma planta que
que é tida como uma erva daninha. Aí eu fui pesquisar sobre o mentrache. Ele tem um poder medicinal assim fantástico, né? Então assim, e o pessoal lá, o pessoal vive de agricultura, né? Chama, disse, sai daqui, seu mentrache, aquele que está atrapalhando o menino, né? Ah, bando de mentrache, esses bruguela aí que o Francélio refere tanto, né? Mas é que o mentrache nasce como se for na linha de produção da agricultura, é aquele mato que nasce para destoar, né? Para fazer com que as pessoas mudem. E a arte é exatamente isso. Ela nos chega para inquietar, né? E a tua poesia nasce como um mato, né? Como um mentraste, que é para tirar o juízo das pessoas do senso comum, né? E é movida a essa pulsão, né? Essa pulsão que te move para levantar e escrever e, doar. Eu tô aqui, quem me conhece sabe que eu falo e fico arrepiado, né? E eu tô aqui arrepiado agora porque me emociona. Quando você leu o teu poema, a tua voz tremeu, eu disse, isso não é nervosismo, era emoção, né? E isso é muito lindo. Eu quero te ler muito, né? Quero, tá certo? E, o Alan referia aí uma trajetória, né? Que para mim ainda é pouca. Eu escrevi um texto sobre a Bienal de 2017 e nesse texto sobre a Bienal de 2017 eu refiro a Bienal de 2014, a Bienal de 2012 e associo uma série de trabalhos que eu faço, que é do trabalho do programa Alfabetização na Idade Certa, que eu não estou mais nele, e esse trabalho de semear leituras, livros e leitores é um compromisso enorme, né? Eita, os agentes de leitura, eu conheço 185 municípios do nosso estado, fui até eles fazendo isso, conheço um bocado de pedaço de chão, comi poeira pra caramba, e fui onde ninguém queria ir, né? Hoje eu vejo os coletivos de sarau aí, a meninada se surgindo, né, com a pulsão da sua poesia, indo para frente. Eu acho isso massa, né? E falando sua voz, contrapondo ao estabelecido, sabe? Eu acho isso tão bonito. E teve o texto que eu intitulei esse que eu fiz sobre a Bienal de 2017, que resume algumas ações de 2012, 2014, não sei se esse é bem um título, mas mas o cerne dele eu refiro um verso do Ednardo, na música Pavão Misterioso, que é, eu vou embargar, pois, me poupa do vexame de morrer tão moço. E eu refiro lá, que acho que foi na Bienal de 2014, eu convidei o meu da Ivânia Maia, o pessoal lá da Biblioteca Sorriso, o pessoal lá do Presidente Kennedy, do Jardim Iracema, que eles estavam com o espetáculo Raízes, que é uma ópera. Ele contava a história cultural do Ceará, desde as origens, né?
e até os nossos dias, e eles conseguiram levar a meninada, os violões, 20 crianças, com coral, o maracatu, do Jardim Iracema, uma manifestação riquíssima. E na véspera deles se apresentarem a primeira vez, um menino do projeto foi assassinado na porta, com essa violência estúpida. E eles cantaram, resolveram ir, assim mesmo. E lá para o final do espetáculo, eles cantavam essa música, O Pavão Misterioso. E o Gilvan Cabeça de Papel, o Gilvan da Silva, grande poeta, grande cantor, cara, gente que se entrega, que faz com alma, eles cantaram essa música. E quando chegou nesse verso, me poupa do vexame de morrer tão moço. Acho que foi o verso mais cantado e mais verdadeiro que eu já ouvi ser dito na minha vida, sabe? E era a manifestação da arte, reafirmando a vida. E eu disse, é para isso que a gente trabalha, foi para isso que a gente conseguiu mobilizar o circo, levar pela primeira vez os coletivos de sarau para uma Bienal, dar acesso às vozes, sabe? Aos mentrastes que se imponham. E esse movimento todo que o Alan está fazendo, a radiadora, isso tudo que está sendo feito, essa manifestação, isso não é à toa. Carlos Emílio Corrêa Lima, Ricardo Kellner, Alain Mendonça, tem muito mais gente, eu estou só citando aqui pessoas que mobilizam. Eu adoro os textos do Newton Venâncio, né? Que o cara escreve e passa um filme na nossa cabeça. Ele está aqui. Isso é lindo, cara. Eu acho que a gente juntar todo mundo e a gente permanecer fazendo isso é uma forma da gente se poupar do vexame de morrer tão moço, né? Eu quero encerrar aqui com uma coisa que eu quero dedicar para Patrícia, para Priscila. Eu estava te chamando de Patrícia, era? Não, era Priscila, né? Eu quero dedicar aqui o poema do Francélio, eu quero dedicar para você e para todos nós, que é Boca Comunista, né? Ela falava a justiça e dos seus cantos escorriam crianças felizes e flores vermelhas. Ela sorria a perseverança e havia estrelas no seu paladar. Eu vou ler. Queridos, vou confessar uma coisa, cara, na minha relação com a música, qualquer música, sabe, qualquer coisa, música, né, que eu já tive contato na vida, uma das cenas mais lindas
em música que eu vivi foi vendo Gilvan cantando Pavão Misterioso naquele dia. Nunca saiu da minha cabeça aquilo ali. A força e a beleza de Gilvan cantando aquilo e a verdade de cantando aquilo, né? Dele cantando aquilo. E o coral das crianças, né? Os naipes de corda, né? Todos lá. Foi lindo. Eu dei aula nesse projeto e eu vi tudo isso sendo feito, né? Lentamente. A gente fez outros espetáculos antes, né? Desse. Eu já tinha saído do projeto quando desse aí. Mas eu vi, é muito bonito, cara. O violão é de Ronaldo Lopes, né? Sim. Professor deles. Várias pessoas passaram da remanescente do Canto em Cada Canto, deram aula de canto lá. João Pirambu deu aula de flauta. A turma lá das bibliotecas comunitárias daquela região, né? Que eles são um conjunto, assim, são muito fortes. É um povo muito bonito. Tem um projeto dos quintais lá, Sim. né? Ivânia é linda demais. Vânia, é muito linda. Nós estamos Tem chegando gente bonita. nós estamos chegando no limite, aqui já passou um bocadinho, e eu queria agradecer demais a presença de Priscila. Obrigado por estar conosco, compartilhar conosco sua palavra, sua voz, sua pessoa. Kelsen Bravos, meu queridíssimo Kelsen Bravos, muito obrigado pela companhia, pela gentileza de sempre. Francélio, obrigado pela parceria, pela Obrigado, confiança, Alain. né? Obrigado, Priscila. Obrigado, Kelsen. E Alain, me perdoe. Deixa eu só dar uma notícia boa que eu vi antes de vir para cá, que dia 9, amanhã, vai ser inaugurado o espaço Coração Selvagem, que é uma livraria lá na Praia de Iracema, né? Que eu acho que a gente precisa ocupar. é bem pertinho daqui. Tá falando para a Roberta aqui. Pô, bem pertinho, que a gente vê as fotos, né? Vixe, naquelas casas ali. Que massa. E o nome, né? Nosso coração selvagem, de todos nós temos o coração selvagem. Ainda bem. E para todo mundo, muito obrigado pela companhia de quem está nos acompanhando. Continue nos acompanhando a semana toda, né? Sobre o livro de Francélio, sobre o livro de Chico, mais cedo. E agora, daqui a pouco, vou conversar com a Jorge Guedes sobre o disco Chão Sagrado de Roger Tete. E aí e também toda a semana, né, nesse horário de 21 horas, vamos conversar sobre esse projeto, Chão Sagrado Revivido. Amanhã, por exemplo, será Alain Moraes. Na quinta-feira, Nirton Venâncio. E na sexta, o próprio Rogério vai conversar conosco. É isso. Muito obrigado, pessoal. Sigamos próximos.